Hoje eu converso com o Sérgio Girão, que é presidente da Polibrasnet, que há 30 anos trabalha com atacado distribuidor, oferecendo tecnologia de ponta. Sérgio, faz um resumo desses 30 anos para a gente, explica para o pessoal, passou muito rápido? Pois é, 30 anos, quando a gente olha para trás, parece ontem, né? 30 anos só é muito tempo quando a gente olha para frente, mas quando se olha para trás, que se linka os pontos, se põe uma história cheia de dias que se transformam em semana em meses, daqui a pouco você está com anos e não percebe que passaram 30 anos. Na verdade, eu acredito que eu fundei a Polibrás com alguns meses de idade, porque eu não me sinto assim com esse tempo todo trabalhando com atacado. Parece que foi ontem, eu fazendo aquele trabalho comecei a minha interação com o setor atacado na Rua Governador Sampaio, aqui, que juntava a maioria dos atacadistas. Eu trabalhava numa empresa que vendia óleo, na época, óleo de algodão, né, na década de 80, meados da década de 80, e via lá como é que funcionava todo aquele movimento do atacado no centro de Fortaleza. A Rua Governador Sampaio é uma rua que fica bem no centro. Então, o trabalho que era aquelas carretas, caminhões entrarem dentro da cidade, né, os varejos, as mercearias, na época, se deslocavam de todo o estado para vir para Fortaleza e se abastecer e voltar para suas localidades. E aí, mais ou menos no final da década de 80, a primeira empresa aqui do Ceará que fez um movimento de sair ali da Governador Sampaio e ir para a BR-116 foi a JG, do nosso querido Zé do Egito. Né? Então, isso eu não vou precisar exatamente o ano, se foi 88, foi 89, mas mais ou menos nessa época, a JG se deslocou lá para a BR-116, e a partir desse momento ela incrementou a venda com vendedores, né? Saiu daquele modelo de venda balcão e começou a trabalhar com a venda de vendedores. E eu, apesar da minha formação sem economia, a minha especialização sem administração financeira, eu comecei a mexer com computador na década de 80, e para mim aquilo era uma brincadeira. Nunca imaginei que alguém fosse pagar para eu trabalhar com aquele negócio, né? E comecei a ver um grande problema, que era os vendedores precisando passar o pedido para suas empresas no final do dia. Então, você imagina que no início da década de 90, os vendedores pegavam lá um punhado de ficha telefônica, ligavam para uma central de atendimento e ia ditar os pedidos do atacado. E aí você imagina a quantidade de erro que isso acontecia, a demora que era para processar isso, para ser digitado, para ser emitido as notas fiscais. E aí, eu juntei um conhecimento que eu já tinha com computador, com desenvolvimento de software, e a possibilidade de equipamentos que tinham surgido poucos anos antes, que eram os equipamentos da HP, que se chamavam personais, uso personal, ou mini computadores, né, os LX da vida, LX100, LX95, e começou a ideia de automatizar esse processo lá atrás. Então, começou para resolver um problema, e eu acredito que o grande diferencial da Polibrás é esse. Ela trabalha para tentar trazer, nesses 30 anos, nós sempre nos focamos em trazer produtividade para um setor que necessita de muita produtividade. Se a gente olhar para o setor atacado distribuidor no Brasil, nós vamos ver uma classe única, completamente diferente daquilo que você tem em outra parte do mundo, né? O nosso setor atacadista, ele evoluiu muito. Nós temos modelos diferentes na América, mas são modelos diferentes, são maneiras de trabalhar diferentes. Na América, você pode ter eficiência no seu portão, e do portão para frente você sabe que conta com toda uma infraestrutura de legislação, de tudo. Aqui nós temos que matar um leão todo dia. O trabalho do atacado é isso, né? E mais importante do que matar um leão todo dia é deixar 2 amarrados para amanhã, porque vai que um foge. Então a gente tem que estar sempre pensando em se antecipar aos problemas que vão vir. E aí esses 30 anos passaram,
nessa dinâmica de procurar entender qual eram as dificuldades que o setor estava tendo, onde é que a gente poderia automatizar, criar processos, melhorar, e sempre nessa visão de observar o que está acontecendo dentro do setor atacadista, né, dentro desse universo Abade, e levar soluções que pudessem trazer produtividade. Eu sou um fã da produtividade. Acredito que a única ferramenta capaz de transformar uma sociedade é a produtividade. Você não vê nenhuma nação altamente produtiva com IDH baixo. Então, se a gente quer melhorar o nosso IDH, nós temos que ter produtividade. E a produtividade passa por isso. E a produtividade passa por fazer mais com menos. Né? Então, assim, tentei fazer um resumo desses 30 anos, do que é o coração de como... Pois não. Pode falar, Cláudia. Não, você fala em produtividade, produtividade. Eu estou aqui pensando, como foi trabalhar pensando na produtividade, que a tecnologia ajudou muito no ano passado e continua neste ano. Como é que foi isso para vocês, para a Polibras? Na verdade, o ano passado, ele trouxe uma aceleração no trabalho da Polibras. Eu diria o seguinte, que sempre tem uma vertente que é uma característica do brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, ele só faz a mudança quando ele é empurrado para ela. Se a gente olhar, fizer um espectro de como é que funciona a nossa sociedade, a gente vai ver aí um percentual relativamente pequeno de pessoas de empresas que estão trabalhando na vanguarda, e nós temos um grande universo de empresas e que não estou dizendo que está certo ou que está errado. São modelos de trabalho, são modelos diferentes, existe sucesso em todos esses modelos. Mas se caracteriza no Brasil muito mais aquele movimento de dizer assim, olha, eu não quero começar na frente com essa tecnologia, eu vou esperar primeiro ela se consolidar para depois eu embarcar nesse modelo. É muito comum a gente encontrar isso. E o que aconteceu no ano passado? No ano passado, nós reduzimos 8 anos em 3 meses. Nós reduzimos 8 anos de cultura em 3 meses. Por quê? Porque não tinha outro jeito. Não dava para estar com o vendedor na rua, não dava para estar atendendo, fazendo todo o trabalho que era necessário ser feito. Aqui em Fortaleza, né, foi um caso que nós tivemos aqui praticamente 3, 4 meses de lockdown rígido, né, depois é que a coisa começou a liberar um pouco mais, e essa liberação gerou o que nós estamos vivendo hoje, uma segunda onda muito forte, maior do que a primeira. Mas isso impulsionou toda a parte da tecnologia necessária para você fazer um atendimento à distância. Então, as ferramentas de B2B cresceram muito, né? Nós tivemos um boom de crescimento, os clientes vendo a necessidade, eu não consigo estar com o meu vendedor lá na ponta, então eu preciso que ele tenha uma maneira de tirar de ver minha carteira de produtos como um todo, ele ver o que eu tenho para ofertar, e isso gerou negócio, gerou movimento, eu acredito que foi um dos anos onde nós tivemos, assim, nos últimos anos, o maior crescimento nessa parte. Eu acredito que isso foi comum para todas as empresas de tecnologia. Né? Nós tivemos uma estrutura, o próprio, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, que é o robô lá do Polipedidos PDF, que ele já trabalhava com algumas empresas, ele foi para um universo muito grande de clientes, com uma demanda muito maior, justamente por conta dessa limitação que você estava vivendo, da necessidade de atender o cliente à distância, apesar de que o trabalho do vendedor é indispensável. Não adianta, ninguém vende sem estar visitando o cliente. Quem faz a venda é o vendedor. Quem faz o crescimento da carteira é o vendedor. As ferramentas online, as ferramentas de B2B, de B2C, elas ajudam, mas no segmento atacado, a venda precisa, o relacionamento, o pequeno varejo, ele precisa sentir a confiança que tem um ser humano ali, que está por ele, que vai ajudá-lo, que vai indicar o que é que ele tem que fazer, que produtos eles têm que ter. Então, para a gente, na Polibras,
A pandemia ela trouxe alguns desafios, mas como nós já trabalhávamos há muito tempo com esse conceito de trabalho à distância, trabalho via home office, né? Teve épocas que a gente estava com desenvolvedores trabalhando, inclusive fora do país, trabalhando. Então, isso tudo já trouxe uma certa que foi uma mudança natural para a Polybras aderir completamente ao home office. E na grande maioria das vezes, a nossa produtividade aumentou. A nossa produtividade acabou aumentando um pouco, né? Tanto que, passado o período de restrição, nós hoje aqui na empresa trabalhamos 3 dias por semana na empresa e 2 dias de home office, né? Hoje é um dia que eu estou aqui na Polybras, mas estou só eu e talvez mais 3 ou 4 pessoas, né? O time hoje está todo em home office, e que isso trouxe um ganho de produtividade. Sérgio, por que ainda tem o presencial? Porque na hora de ter uma reunião é diferente você estar olhando para a pessoa. É importante você estar vendo aquela palavra não falada, que são os gestos corporais. Você perceber quando uma pessoa não gosta, que ela não gostou de determinada informação, ou que ela tem algo a contribuir, mas na hora da conferência achou melhor não estar falando, deixar para um segundo momento. Isso a gente percebeu que estava perdendo um pouco. Então, os nossos momentos dentro da Polybras são para isso, são para ter esse momento de agregação, de estar presente, de estou na Polybras, então nossas reuniões, temos todos os protocolos aqui de segurança, quando a gente vai ter reunião, cada um a quase 4 metros de distância um do outro, mas a gente precisa estar se olhando. De máscara, mas está olhando para os olhos, está olhando para o corpo, está sentindo as pessoas. Claro, claro. Agora, falando dessa novidade que eu acho assim que é altamente moderno, tecnológico, que é o robô. Nos conte o que é o robô. Quer dizer, o robô a gente sabe que a gente vê em filme, tá? A gente tem aquela imagem, mas como que é um robô perto da gente? Isso é sensacional. Tá. Na verdade, a forma que a gente fala que é um robô é porque é a maneira mais simples que a gente tem de expressar esse movimento que a gente faz. A primeira vez que o meu time deu o nome de robô, eu cheguei, na minha cabeça vem lá aquele viagem do Perdido nos Espaços. Perdido nos Espaços, lá com o Sr. Smith, né? O que a gente vem lá na cabeça, né? É verdade. Mas, na verdade, o que a gente fez? De novo, foi uma percepção de uma necessidade que acontecia dentro do atacado. Você imagina quando o distribuidor está trabalhando com as redes regionais e que ele está atendendo uma rede que tem 30 lojas, 50 lojas, que o vendedor faz um trabalho, normalmente o trabalho do vendedor é visitando lojas, vendo o que é que está certo, o que é que está errado, colocando promotor. A venda, o pedido em si é consequência do trabalho que ele faz lá dentro. E esse pedido chega uma vez por semana, na grande maioria das vezes, em um PDF que tem 600 páginas, 800 páginas, 1.200 páginas. E aí, compete ao vendedor pegar aquelas 1.800 páginas, muitas vezes, passar numa lan house para imprimir, compra 3 resmas de papel para poder imprimir aquela quantidade absurda de folha, digitar esses pedidos no smartphone dele, para poder mandar esse pedido para dentro da empresa, para a empresa poder faturar e entregar. Esse processo, ele gera muito erro, porque é natural do ser humano. Você imagina fazer uma coisa 1.200 vezes. A fadiga, com certeza, vai lhe levar ao erro. Por mais atento que essa pessoa seja, em algum momento a fadiga vai atrapalhar. E o que nós fizemos? Nós usamos o conhecimento que a gente desenvolveu já ao longo de... Esse ano está fazendo 10 anos que a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, e já tem 3 anos que nós temos um núcleo dentro da Polybras. Nós temos uma célula de trabalho, de pesquisador, de cientista trabalhando dentro da Polybras. E a gente juntou isso aí para tentar resolver esse problema. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma estrutura de rede neural, que hoje em dia se fala muito em machine learning, mas é um processo altamente focado em estatística, né? O robô, ele trabalha com estatística, e aí, se você
me deixar, eu vou querer falar aqui o resto do dia, falando aqui um pouquinho de inteligência artificial, porque é uma coisa, assim, bem, bem fascinante. Algo que eu era cético até 3, 4 anos atrás, tá? Eu era completamente cético, porque talvez não entendia direito como era que ela funcionava. E a gente conseguiu montar, estruturar um robô primeiro para ele entender o que é um pedido. Então, Cláudia, se eu colocar uma folha de pedido na frente da sua mesa e você bater o olho nela, você automaticamente sabe que aquilo é um pedido. Você pode não saber de quem está emitindo, para quem está emitindo, quais são os itens que tem lá, mas você reconhece muito facilmente uma folha de papel no formato de um pedido, ou, vamos falar assim, no formato de uma nota fiscal. É muito natural para a gente, para o ser humano, fazer isso. Então, através da visão computacional, nós ensinamos um robô a identificar, nós ensinamos essa rede neural a identificar o que é um pedido. Depois que ela identifica um pedido, que ela agora sabe, se você mandar uma foto da Cláudia para ele, ele vai dizer, opa, isso aqui não é um pedido. Isso aqui é uma imagem, mas não é um pedido. Se eu mandar um atestado médico, ele vai receber o atestado médico e vai dizer, opa, isso aqui não é um pedido. Mas se eu mandar um PDF com N pedidos lá dentro, ele vai dizer, isso aqui é um PDF válido e eu estou reconhecendo vários pedidos aqui dentro. Então, a primeira coisa, ele reconhece os pedidos. Depois, nós ensinamos ele a reconhecer outros padrões. O que é um CNPJ, o que é um código de barra, um EAN, o que é preço, o que é desconto. E aí nós passamos um período aí de 1 ano treinando essa máquina, treinando essa ferramenta, para ela ser capaz de entender os itens que estão dentro daquele pedido. Né? Os itens, as informações, quem está comprando, para quem está vendendo. Né? Então, você começa a treinar o robô, uma máquina de inteligência artificial, e pense assim, pense que esse robô é como uma criança de pouco mais de 3 anos, que o que você informar para ele, ele vai aceitar como verdade. E cada vez que aparece algo diferente, ou um pedido num formato completamente diferente, nós temos que chegar para ela e dizer assim, olha, eu sei que você não reconheceu isso aqui como pedido, mas isso aqui é um pedido, porque tem essa característica, tem essa, e aí, uma vez que ele aprende, ele nunca mais erra. Mas não está em teste, já está funcionando, certo? Isso já está funcionando desde outubro do ano passado, fez 1 ano. Mas já está em empresas, assim, já aderiram? Vários clientes rodando, nós temos vários clientes, nós temos mais de 15, desculpe, eu acho que eu não estou com o número aqui agora, mas a gente tem processado uma média de 4.000 PDFs por mês. Isso dá alguma coisa em torno aí de 60, 80 mil páginas de PDF, transformando isso em pedidos. O robô seria uma ferramenta que vocês alocam para o atacadista distribuidor, é isso? É uma ferramenta a mais? É uma ferramenta a mais que a gente leva para o atacado. Nós utilizamos um produto de prateleira, que é o Telegram, para servir de caminho para o vendedor. Né? A gente pensou em utilizar o WhatsApp, mas tinha algumas limitações de uso. Então, a gente usou o Telegram como uma ferramenta para o vendedor. Pega um PDF, compartilha com um bot lá do Telegram, e o robô recebe aquele PDF, processa e devolve para o vendedor um link, onde ele clica e ele vê o pedido dele todo já com as características todas naturais. O robô, num primeiro momento, ele faz a crítica morfológica daqueles dados que estão lá, ou seja, quais são os produtos que ele identificou, o que ele leu, quais são as quantidades, os preços. Num segundo momento, o vendedor revisa aquilo e olha se as condições comerciais que foram, né, ele envia esse pedido e ele passa por um segundo processo, que é de validação de regras comerciais. Então, a vantagem dessa ferramenta é que não tem como você mandar um pedido errado para o cliente. Se aquele pedido estiver fora das regras que estão no atacado, ele alerta, ele critica, ele não vai para frente. Então, precisa ser feita a correção. E isso trouxe uma agilidade absurdamente grande. Por quê? Porque não é só... Existem produtos que o código EAN está diferente. E aí tem mais, Cláudia. O robô é tão danado que uma vez que o vendedor corrige um código na plataforma, ele vai lá, esse produto aqui o cliente disse que era o código 10, mas esse produto aqui é o 1010.
Da próxima vez que ele mandar aquele PDF, o robô reconhece e já mostra o código para ele de maneira correta. Por quê? Porque ele se autoalimenta da informação que o vendedor corrige. Então, ele cada vez fica mais inteligente. Entendi. Agora, você vê isso, as pessoas aderindo cada vez mais, porque como você também diz, a gente tudo fica, tecnologia, a gente fica tudo meio sem saber até quando isso vai estar andando certinho, vai estar dando tudo correto, mas hoje não, você acha que ele está plenamente pronto para trabalhar? Não, já está plenamente pronto, ele já atingiu um grau de maturidade muito forte, né? Quando nós lançamos isso, em outubro de 19, nós já tínhamos, 2019, nós começamos a rodar com uma empresa, né? E até a pandemia, até março do ano passado, tinham 4, 5 empresas só trabalhando, mas já com um grau de assertividade muito grande. Ele hoje, raramente, a gente identifica uma falha de conversão, muito pequeno. Por quê? Porque a cada novo PDF que o robô recebe, ele se autoalimenta com as correções que, porventura, o vendedor venha fazer. Então, ele tanto tem a checagem da parte morfológica, se o que está escrito naquele PDF está correto, se os dados estão todos corretos, como depois ele vai validar as regras comerciais. Se as regras comerciais, se o preço que o supermercado pediu está de acordo com o que foi colocado na indústria. O que é muito comum hoje, uma coisa que atrapalha as ferramentas de EDI, é diferença de cadastro. Então, grande parte do problema que a gente tem nas estruturas de uso de EDI são as divergências de cadastro. E uma vez que essa diferença de cadastro ela está muitas vezes vinculado a duas áreas de TI e não a área comercial, muitas vezes, isso faz um processo que muitas vezes engancha, um processo que fica meio que travado. Então, o que a gente fez? A gente cortou completamente a distância entre o vendedor e a informação, porque a informação que precisa chegar no atacado. Porque quem mais conhece das negociações que foram feitas, das condições que foram disponibilizadas para esse ou para aquele supermercado, para esse ou para aquele varejo, é o vendedor que o atende. Então, ele tem o poder de muito rapidamente fazer as devidas correções. Às vezes ele fez uma campanha lá num determinado supermercado, essa campanha ainda não foi lançada no RP da empresa. E aí o pedido vai ficar barrado, porque não foi feito esses ajustes. Então ele automaticamente já fala com a pessoa de, olha, eu estou com um pedido aqui, ele ficou parado porque tem essa condição. Cadastra a condição, ele vai para frente. Né? Então, tem toda a capacidade do vendedor trabalhar esse pedido antes de enviar para frente. E ele tem, e assim, nós temos tido resultados fabulosos de gente. Outro dia nós pegamos o depoimento de um vendedor que chegou e disse assim: eu agora estou tendo vida, porque eu passava 2 dias por semana só digitando. Pelo amor de Deus. Isso é difícil. Exato. Sérgio, se este ano será o ano da comemoração, o que você espera? Vai ter mais algum lançamento, mais alguma novidade em tecnologia que vocês vão oferecer para o setor? A gente tem trabalhado, esse ano a gente vai apresentar toda ainda com o uso, aí já é um protótipo que a gente começa a apresentar esse ano e que ele vai evoluir, né? Nós acreditamos que mais um ano, depois que ele estiver em uso, ele vai ficar bem autônomo, bem robusto. Um outro robô que vai ajudar a fazer o papel do supervisor para cada vendedor. Então, é uma máquina também que está coletando as melhores práticas dos vendedores e vai orientá-lo no decorrer do dia. Nós aqui na Polybras sabemos que quando o supervisor ele visita, ele faz o dia dele com o vendedor, aquele vendedor tem um incremento de 30% no resultado dele, num dia. Você imagina se a gente for capaz de pegar esse conhecimento que o supervisor age no dia a dia e ir alertando o vendedor de algumas coisas que ele não faz, não é porque ele não quer fazer, é porque ele tem tanta coisa para atender no dia que ele acaba esquecendo de essa ou aquela atividade.
E aí o papel dessas ferramentas que nós estamos desenvolvendo e que devem entrar no ar nesse segundo semestre desse ano, é fazendo exatamente isso. Que tipo de alerta o vendedor precisa receber quando ele está nesse ou naquele cliente? E isso, de novo, é um braço, é uma infinidade de possibilidades e de ganhos de produtividade que a inteligência artificial pode trazer para o uso do atacado. Que, na verdade, de artificial tem muito pouco. Porque o que a gente faz é, como é que um bom supervisor atua? Então, a gente vê o trabalho de um bom supervisor e tenta processualizar esse trabalho e transformar em código. É isso que... É isso que vocês tentam fazer, unir essas duas forças, é isso? Exatamente. Numa só. Então, esse ano é um ano de grandes lançamentos aqui na Polibras, desafios também, lógico, todo ano é um ano, né, é um ano difícil para o mercado como um todo, a gente sabe, né, nós viemos de uma crise, depois, quando começa uma retomada, tem o que acontecer. No ano passado, a gente sabe que é um ano difícil, mas é um ano também de muitas oportunidades. Por quê? Porque é em momentos de crise que as decisões são tomadas de uma forma... rapidamente, né? Mais rapidamente, precisam ser tomadas. Não dá para postergar. Né? Então, isso é... Sim. Agora, o que eu queria que você me falasse, assim, o que você espera para este ano? Crescimento? Estabilização? Como é que você está vendo esse Brasil? A gente precisa ter um norte melhor. Nós passamos um período aí desses últimos 2 anos, eu sei que ninguém no mundo seria capaz de pensar no que nós iríamos viver a partir do final o mundo iria viver a partir do final de 2019, início de 20. Mas nós precisamos, como os empresários, começar a tomar um partido a favor do Brasil. Nós precisamos tomar esse tipo de posicionamento, porque não tem justificativa para a gente estar com projetos tão importantes para a nossa economia, para que a gente saia e possa ter um ganho diferenciado nesse país, né, de oportunidades, onde tudo é oportunidade que nós temos, mas por conta dos entraves que muitas vezes estão no Congresso ou está no governo federal. Nós precisamos nos mobilizar para fazer algo diferente. Né? Nós não podemos permitir, nós precisamos, nós como empresários desse país, como cidadãos desse país, precisamos entender a movimentação que normalmente ocorre no ano anterior a uma eleição presidencial. Muitas vezes, alguns discursos populistas, algumas ações populistas, né, já pensando, né, com a visão míope de apenas 2 anos na frente, e nós precisamos enxergar o Brasil para 5 anos diferente. Né? E não dá mais para esperar político pensar nisso. Está na hora do empresário assumir, tomar esse papel de liderança, né? Esse papel, porque nós perdemos 20 anos aí num processo que poderia estar diferente, né? Nós temos todas as condições para isso. Precisamos de melhorar a parte jurídica, para trazer segurança jurídica, simplicidade na tributação, tudo isso reduzir a máquina estatal, precisa encontrar uma maneira de reduzir, de fazer a reforma administrativa, fiscal, para que a gente possa criar o caminho de um crescimento melhor. Porque hoje o que acontece são algumas... E se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver mais um voo de galinha. Né? Se a gente olhar, a grande maioria da indústria e do setor mercearil, que é esse que a BAD trabalha, teve crescimento ou sofreu muito pouco no ano passado, por conta de uma injeção, principalmente no Nordeste, onde nós tivemos uma injeção de dinheiro maior do que a base financeira que tinha no Estado. Então, agora, isso tem um custo, isso tem um preço. De onde é que vai sair esse dinheiro? De inflação? Nós estamos agora com, né, hoje, dia 23 de fevereiro,
Nós estamos com um impasse, né? Um impasse que precisa ser colocado e precisa ser apresentado para o mundo, né? Nós estamos cheios de oportunidade para fazer, mas quem está com seu dinheiro parado na Suíça, na Irlanda, sei lá onde for, ele não está disposto a colocar dinheiro, e muitas vezes com taxa negativa no Japão, ele não está disposto a pegar seu dinheiro e aplicar no Brasil, que a segurança jurídica fica em segundo plano. Ninguém quer isso. Nenhum empresário quer correr risco desnecessário. Então, eu estou muito confiante que a gente tem possibilidade, tem capacidade de fazer um ano bem diferente, mas não adianta ficar de braço cruzado esperando que essa mudança venha de cima para baixo, porque ela não vai vir. A história já nos mostrou que quando chega nesse ponto do ano, há 18 meses, 16 meses de uma eleição presidencial, as medidas mais populistas, as muitas vezes pouco democráticas, começam a surgir pensando com um objetivo único, que é: deixa eu passar a conta para o próximo, deixa eu passar a conta para o próximo mandato. É um filme já visto, né? É um filme já visto, já muito conhecido. Ok. Eu só espero que esses sejam 30 anos bem comemorados, que venham muito mais, e que no segundo semestre a gente volte a conversar para você me contar desse robô supervisor. Tá vamos batizar ele, tá bom? Tá bom. Parabéns, tá bom. Sérgio. Que você continue assim, empreendedor, como sempre foi. Parabéns, viu? Obrigado, Cláudia, pela oportunidade. Que venha muito mais anos. Virão, muito com mais certeza. Negócios. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Um abraço aqui a todos do seu canal, a todos da ABAD. É sempre uma satisfação muito grande estar com essa turma que eu quero tanto bem. Sentindo falta das nossas conversões, sentindo falta daqueles momentos de estar presente, poder dar um abraço, pegar na mão, né? Como bom cearense, eu gosto do contato, eu gosto de pegar nas pessoas. Isso tem me feito muita falta. Para todos nós, viu? Tá. Isso aí tá passando da hora já. Da hora, com certeza, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom dia para você, viu? Dia.